Olá, cientistas, eu sou o Bruno Tebaldi, sejam mais uma vez bem-vindos ao Laboratório na Real. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a formação dos profissionais de laboratório. A gente vai falar um pouquinho sobre a habilidade que as pessoas precisam ter em testes de bancada e também vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de adaptação que a gente precisa ter para o trabalho de laboratório. Tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês deixem o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e coloque o seu jaleco então para a gente entrar para o laboratório para aprendermos um pouquinho mais sobre os profissionais de laboratório. Existe um fator importante para alguns profissionais da área da saúde, não são todos, mas alguns desses profissionais precisam ter essa habilidade. Eu acho que posso chamar de uma habilidade, que é a capacidade de fazer os testes, quando possível, claro, fazer os testes de bancada. Nem sempre você vai ter todos os equipamentos, ou pode ser que o equipamento quebre, pode ser que o equipamento esteja com algum problema e não dê para você fazer os testes ali naquele equipamento. E alguns dos testes podem ser feitos em bancada, utilizando um microscópio, utilizando alguns reagentes. Você consegue fazer determinados testes. Na área da citologia, a gente basicamente trabalha em bancada. Usa às vezes a centrífuga, mas basicamente a gente faz. Eu já fui no hospital que tinha uma coradora automática, maravilhoso, mas na maior parte das vezes a gente faz tudo à mão mesmo e depois coloca lá no microscópio para poder fazer a avaliação. Mas em análises clínicas, por exemplo, é muito automatizado, né? Existe equipamento para fazer diversos tipos de testes. Mas em alguns momentos você vai precisar saber fazer os testes em bancada. Um exemplo é você bota lá um sangue para fazer o teste de hemograma e dá alguma discrepância. Aí você vai fazer um esfregaço e vai colocar no microscópio para fazer a análise microscópica daquele sangue. Então, você precisa saber ler a lâmina. Claro, isso vai ser ensinado no curso, mas você não pode perder depois que você vai para o laboratório, vai trabalhar de fato, você não pode perder isso de vista. Você tem que estar o tempo todo treinando. Tá? A gente precisa ter essa capacidade de não ser totalmente dependente das máquinas. As máquinas auxiliam, agilizam muito o nosso trabalho, mas a gente precisa conseguir ser independente. O dia que ela faltar, claro, quando possível, né, quando for possível, você precisa saber fazer os testes sem depender dessa máquina. Uma outra coisa interessante, e a gente precisa lembrar disso quando a gente vai fazer, por exemplo, boas práticas de laboratório. Uma das coisas que eu costumo ensinar, de forma bem básica, claro, né, mas é bom vocês se aprofundarem nisso, é preparo de soluções. Vocês precisam saber preparar algumas soluções, porque vocês podem acabar precisando trabalhar em algum lugar que não compra os corantes prontos. Ele compra os reagentes para fazer o corante. Então você precisa saber como se prepara uma solução. Um dia eu estava trabalhando, eu precisava de álcool 70, mas eu só tinha álcool 92. Então o que eu fiz? Fiz um cálculo para transformar aquele álcool 92 em álcool 70. E aí fui lá e utilizei o álcool 70 do jeito que eu precisava. Então a gente precisa ter essa condição de não ficar dependendo de que tudo esteja prontinho na nossa mão. A gente precisa ter a capacidade de se virar sozinho, né? De poder fazer os testes em bancada, um teste de fator RH, por exemplo, né? Um teste hematológico. A gente faz também muito, né, a parte de urinálise,
parasitologia, a gente utiliza microscópio, você precisa ter os olhos bem treinados para isso. E aí, se você entra para o laboratório e não treina, porque a parte do microscópio principalmente é muito treino, você acaba ficando refém de um equipamento que talvez não funcione. Ele pode dar uma pane, pode, sei lá, até dar um curto e ele queimou, vai ficar dias para conseguir consertar. E aí você vai parar a técnica? Não. Se você pode substituir a máquina pelo trabalho humano, né, então você tem que saber fazer esse trabalho. Você precisa ter uma boa experiência com o microscópio. Então treinem bastante, todas as vezes que for possível, treinem no microscópio, mesmo que não vai ser a ferramenta de trabalho mais utilizada por você, treine no microscópio. Né? Saiba fazer as manobras necessárias para você não ficar totalmente dependente de máquinas. Uma outra coisa interessante que vai ajudar na formação de vocês é vocês poderem pesquisar e sempre perguntar aos seus professores, caso haja a oportunidade, em como você consegue fazer aquele trabalho de uma outra forma. Quando a gente vai fazer algumas técnicas, né, a gente aprende a técnica padrão. Né? No curso a gente vai acabar aprendendo as técnicas de forma padrão. Mas a gente pode modificar um pouco essas técnicas para que elas fiquem mais acessíveis, para que elas fiquem mais rápidas, até para que elas fiquem um pouco mais fáceis de serem utilizadas na rotina do dia a dia. E você precisa, às vezes, você vai sair do curso, assim, tudo é padrão. Aí você chega num lugar, aí é totalmente fora do padrão. Você faz o quê? Fica perdido. Aí alguém vai ter que chegar lá, te ensinar tudo e tal. Então, quando você tem a oportunidade de perguntar, tá lá fazendo uma prática no seu curso, aí você vai lá e pergunta para o professor, professor, isso aqui pode ser feito de alguma outra maneira? Tem uma maneira que custe menos, mas mantenha a qualidade? Ou que seja mais rápido, mas mantenha, sempre mantendo, né, a mesma qualidade? Se tiver, eles vão explicar. Se ele conhecer alguma técnica, eles vão explicar. Eu vou dar um exemplo do meu trabalho. No finalzinho da coloração do Papa Nicolau, a gente usa um reagente chamado xilol, que ele ajuda a dar uma clarificada na lâmina e melhora um pouco a capacidade de visualização no microscópio. Então, algumas pessoas que às vezes trabalham, mas não, por algum motivo não tem uma capela de exaustão, porque o xilol não é legal você trabalhar fora da capela de exaustão, elas acabam optando por não utilizar o xilol e finalizam lá no álcool. Modifica alguma coisa? Até modifica, mas atrapalha a leitura? De maneira nenhuma. Você consegue fazer a leitura tranquilamente, libera o seu laudo com toda a precisão necessária. Talvez o que você vai acabar fazendo é aumentar um pouquinho a luminosidade do seu microscópio para conseguir fazer uma boa visualização. Mas você mantém a qualidade do seu trabalho, mas você também corre menos riscos, porque o xilol é um material cancerígeno, corre menos riscos de acabar tendo um problema. Então, é sempre bom, dentro do seu período de formação, e claro, depois você vai sempre fazer isso, mas dentro do seu período de formação, procurar sempre conversar com seus professores por métodos alternativos. Esses métodos alternativos vão salvar você na hora que chegar um momento que, sei lá, não tem um material padrão. O que a gente faz? Para montar uma lâmina, a gente utiliza um selador, um meio de montagem, que é a goma de damar, né, o bálsamo do Canadá, alguma coisa assim. E aí eu fui pesquisar, achei um artigo de uma pessoa que fez alguns testes e ele usa um tipo de verniz, um verniz vitral, que ele colocou lá e manteve a qualidade, que é o que muitas vezes eu utilizo no laboratório, o verniz vitral, ao invés de usar a goma de damar, que é difícil de comprar, é muito caro e não altera em nada a qualidade se você trocar. Então a gente vai estar sempre buscando alternativas que mantenham a qualidade do trabalho, isso é muito importante, mas que facilite para a gente até o acesso a esses insumos, né, a esses produtos.
tá? É sempre interessante você... Um outro exemplo que eu lembrei agora aqui. Na histotécnica, a gente utiliza parafina. Então, compra parafina em forma de lentilha, né? Que eles chamam lá. Beleza, um dia, num determinado laboratório, eu não trabalhava nele, mas eu soube dessa história, faltou a parafina, acabou, não compraram, não sei porquê. Comprou vela, tiraram os pavios da vela e utilizaram a parafina, e a técnica não parou. Né? Conseguiram fazer um bom corte, ficou tudo bem, depois conseguiram comprar a parafina normal, né, que é utilizada, para fazer o trabalho. Então a gente tem o tempo todo que saber, que buscar isso, métodos alternativos, tá? Para que a gente não fique perdido na hora que o padrão não puder ser feito. Então, duas coisas que a gente colocou aqui. Né? A primeira, bancada. Você precisa saber fazer os testes de bancada. Todos os testes de bancada possíveis, você precisa aprender a fazer. E você também precisa buscar, junto com o pessoal que tem mais experiência, os seus professores, no caso, métodos alternativos caso o padrão não seja possível, por algum motivo. E você vai sair do curso com uma bagagem maior para quando você chegar no local onde você vai começar a trabalhar, né, você não ficar assustado, não ficar, poxa, eu só sei fazer daquele jeito. Né? Você, claro, vai ter que se adaptar a algumas coisas que acontecem, né, e talvez você não esteja totalmente preparado, mas você vai estar preparado para a maior parte de alterações que puderem ser feitas. Ok? Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez quero lembrar para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para vocês receberem as notificações e coloca aqui nos comentários se você já passou por alguma situação que você precisou se adaptar, né? Se você já passou por alguma situação onde você não podia depender da máquina e sabia fazer o teste de bancada ou não conhecia o teste de bancada que substituía aquela máquina. E também coloca nos comentários se você tem alguma outra sugestão para a formação dos profissionais da área de laboratório, porque aí me ajuda também a fazer até outros vídeos sobre esse assunto. Ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.